Olá, 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 boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Já vai chegando, hoje nós vamos falar aqui do segundo ato da arquitetura da gentileza. Isso mesmo. Nós estamos aí numa maratona de lives todas as quintas-feiras, meio-dia e 48. Estarei aqui com vocês para entregar tudo sobre a arquitetura da gentileza. Olha só, a Ivani já chegou aqui. Seja bem-vinda, tietando sempre. Então, pessoal, o que é a arquitetura da gentileza, né? E qual que é o segundo ato da arquitetura da gentileza? Inclusive, essa semana, ó, fica atento aí ao feed. Fizemos aí uma semana especial do consumidor. E quem aí compartilhar essa live com 2 estudantes de arquitetura ou recém-formados de arquitetura, engenharia, design, né? Vai ter uma mentoria comigo de 2 horas, isso mesmo. Teremos uma mentoria de 2 horas aí para quem compartilhar, né, o post lá que foi colocado ontem. Isso mesmo. Então vamos aqui ao segundo princípio, ao segundo ato da arquitetura da gentileza. Isso mesmo. Qual que é o segundo ato da arquitetura da gentileza? É ser gentil com os outros. Isso mesmo. E o que é isso, Thiago? A gente trabalhamos aí com os sonhos das pessoas, trabalhamos com vários envolvidos, né, no processo. Deixa eu só desligar isso aqui. Com vários envolvidos no processo. E o que nós precisamos considerar é que nós somos interdependentes. Todos dependemos uns dos outros e não dá para fazer nada sozinho. É, isso mesmo. Então, dentro do segundo ato da arquitetura da gentileza, tem 2 coisas muito importantes. A primeira é a humildade. Isso. A gente precisa de ser humilde, a gente precisa de entender que não sabemos tudo e que nós precisamos de outras pessoas. Tem uma frase que diz que quando você se senta numa mesa e que nessa mesa você é o que sabe mais, você está na mesa errada. Pois é, isso vai muito de encontro ao segundo ato da arquitetura da gentileza, que é você estar próximo de pessoas, buscando esse aprendizado contínuo e sabendo que várias outras pessoas podem te ensinar e te direcionar para outros caminhos, para outros locais, para um nível que às vezes você não chegou ainda porque você quer caminhar sozinho. Então não dá para caminhar sozinho, né? A gente precisa de considerar todos os envolvidos no processo para que você tenha um sucesso, tá? Então vamos pensar em os principais stakeholders, os principais envolvidos aqui num processo de projeto, num processo de construção, na área da construção civil. Então eu preciso ali do cliente, lógico, é um principal interessado, um mais diretamente envolvido com toda a situação. O segundo ponto seria aí os demais projetistas ou todos os envolvidos e também os executores. Exatamente, são ter essas 3 pessoas, esses 3 pontos principais aqui que a gente deve considerar. Existe uma briga, entre aspas, entre vários profissionais da construção civil que ficam buscando, o meu tá certo, o meu tá errado, o meu tá correto, é o do fulano que errou, é o que o ciclano errou. Não tem sentido isso. Quando a gente une uma equipe, quando a gente tem várias pessoas com foco no cliente real, né, a gente não precisa de se preocupar com esses inconvenientes, porque estão todos focados e direcionados a atender melhor o cliente, que é um desses envolvidos, né? Então, o cliente é um desses outros, certo? Então, a gente tem os clientes, nós temos os projetistas e nós temos os executores. Nesse processo, todos precisam caminhar juntos e ter o valor e a direção igual. Então, quando a gente faz qualquer projeto, um projeto de arquitetura residencial, por exemplo, a gente precisa de fazer uma reunião e entender ali todos os envolvidos nessa área. Isso. E a partir desse envolvimento, desse entendimento, direcionar valores e objetivos iguais para que todos consigam alcançar lá na frente o resultado maior, que é atender o cliente de forma extraordinária, a superar as expectativas do cliente, né? Então, de nada adianta eu, no meio do processo, eu caçar confusão com o engenheiro. De nada adianta eu, no meio do processo, começar a culpar o pedreiro. Não vai resolver. A gente tem que ter foco na solução e não no problema, né? E a solução é uma união de pessoas competentes que vão juntar competências, né? Multiplicar competências para conseguir entregar o melhor para o nosso cliente. Esse é o papel
Essa é a importância desse segundo ato da arquitetura da gentileza. Isso é ser gentil com os outros. O primeiro, recapitulando, é ser gentil com você mesmo, entender as suas competências e entender que você é capaz de fazer quase qualquer coisa desde que você se capacite a isso. Esse é o primeiro ato. É você olhar para você e você entender que você é o mais importante em todo o processo, no sentido de saber as suas competências e o que você consegue entregar, o que você consegue fazer ali para o seu cliente. E o segundo é conseguir fazer a gestão de pessoas aí, essa gestão que precisa de ser bem pensada, precisa de ser empática, eu diria, né, em certos momentos, para que você consiga o resultado final interessante e condizente com os anseios do seu cliente. E outro ponto que eu falei aqui do segundo ato da arquitetura da gentileza, o primeiro é a humildade e o segundo é saber que você precisa de pessoas. Isso mesmo. A gente pode até caminhar, né, longe, né, ir muito longe sozinho, mas se manter lá não dá. O network é fundamental. Você conseguir aí ter relacionamentos, gerar relacionamentos com valores iguais aos seus é fundamental. Não dá para você se manter fazendo tudo o tempo todo. Você precisa de pessoas envolvidas, compromissadas com o mesmo propósito, com o mesmo princípio que você. Não dá para caminhar sozinho o tempo todo. É muito mais difícil, é muito mais pesado. Chega a ser quase impossível, né? A você se manter num patamar, manter-se num lugar onde, por muito tempo, um lugar de qualidade, de maestria, se você não tiver pessoas com você. Se você não tiver um mastermind para te aconselhar. Se você não tiver colaboradores focados, colaboradores empenhados com o mesmo valor e princípio seu. É impossível. Então, o segundo ato da arquitetura da gentileza, ela está relacionada com o meu envolvimento com todos os demais. Isso mesmo, com todos os stakeholders, com todos aqueles que estão comprometidos com a entrega excelente ao meu cliente. E para isso são necessárias reuniões, para isso são necessários alinhamentos de perspectivas. Para isso é necessário capacitação, porque a partir daí você vai ver se ele está alinhado ou não com os seus princípios, com o seu direcionamento. Você precisa se envolver por completo nesse processo. Os arquitetos, eles são os gestores de tudo isso. Pensando na etapa de projeto, a gente precisa de ter consciência de que nós dominamos todo o aspecto relacionado à gestão de etapas, gestão de projetos, gestão de tempo, porque nós ali, quando concebemos tudo isso, a gente dominou aquele espaço de certa maneira, e a partir desse domínio, dessa proposta espacial, dessa mudança ali, aí sim você consegue dar direcionamento para que as outras coisas aconteçam, né? E aí, os profissionais que são envolvidos nessa parte criativa, e quando eu falo criativo, eu estou falando não só de arquiteto, eu estou falando de arquitetura, estou falando de design de interiores, estou falando de engenheiro também, engenheiro civil, engenheiro calculista, engenheiro de projetos complementares. Por quê? Porque ali ele precisa estar consciente de que é um processo criativo de busca da melhor solução. Isso mesmo. Então a gente precisa aí de estar focado em trazer a solução e não focado no problema. Senão você fica desviando de coisas que às vezes nem é responsabilidade. Não é sobre responsabilidade, é sobre fazer o que você tem que fazer, né? É sobre direcionar ali a sua melhor entrega, sem preocupações que não devem surgir naquele meio. E quando você fica procurando se desvencilhar de coisas e fugindo de culpas que às vezes nem são suas, não tem como você focar no processo criativo. Ele fica travado, realmente trava, porque não tem sentido. Então, quando a gente está focado, né, nesse segundo ato da arquitetura da gentileza, que é você focar na interação, nessa gestão de pessoas, nesse entendimento de que todos os envolvidos têm importância igual à sua, e que você não tem que ser o bam do negócio, né? Que pelo contrário, você tem que estar em um local onde você se coloque na condição de aprendiz sempre, a tal da humildade. As coisas fluem de uma maneira muito mais natural e você consegue deixar a sua parte criativa livre para
trazer soluções adequadas ao briefing, ao que você trouxe de programa de necessidades para o seu cliente. Não dá para ficar com preocupações, né, que te desviem do seu real papel. Né? Então, quando você monta uma equipe, quando você pensa nesse segundo ato, que é ser gentil com as outras pessoas envolvidas, né? Você consegue ter muito mais clareza da proposta, muito mais clareza da solução e muito mais confiança no que está sendo proposto. Porque você sabe que essas pessoas, elas estão alinhadas com o seu propósito. Você sabe que essas pessoas estão alinhadas com o que o cliente quer. E aí, quando você tem uma gestão bacana de cliente envolvidos, né, seja da parte de projeto ou executores, e a sua proposta, as coisas fluem e saem naturalmente, né? E aí você não tem desgaste, o seu processo criativo flui de uma maneira natural. Então somos interdependentes numa construção, num projeto, a gente não faz nada sozinho, né? A humildade é o princípio básico para esse sucesso. Saber que você precisa aprender, saber que você precisa evoluir, se cercar de pessoas, de um mastermind que consegue aí te orientar, te aconselhar. Lembre-se que os conselheiros são escolhidos por você, não são aqueles que te dão conselhos gratuitos, mas você tem que estar disposto a ouvir de quem você confia, de pessoas que têm valores alinhados com os seus, e entender que não dá para ir longe, né? Não dá para se manter num patamar alto de sucesso, entre aspas, que o sucesso a gente pode trazer até em outros momentos o que é sucesso, mas você não consegue alcançar os seus objetivos sozinho e se manter lá por muito tempo. Você precisa de pessoas envolvidas aí com você. Esse é o segundo ato, ser gentil com os outros. Isso mesmo, ser gentil com os outros. Então, o primeiro ato, como falei, é ser gentil com você. O segundo ato é ser gentil com os outros. Na próxima quinta-feira falaremos do terceiro ato. Isso mesmo. Eu não vou dar spoiler de qual é o terceiro ato, mas na próxima terça-feira falaremos, na próxima quinta-feira, às meio-dia e 48, falaremos aqui do terceiro ato da arquitetura da gentileza, tá? Se essa live fez sentido para você, mande aí para mais pessoas, né? Compartilhem isso, porque o objetivo aqui é construir valor junto com vocês, né? E é mostrar que existe um caminho para que a gente faça arquitetura de qualidade, que a gente faça projetos de qualidade de engenharia, arquitetura e design de interiores, por meio de princípios e de atos alinhados aqui, né? Que fazem sentido, que foram construídos aí pela minha experiência de mais de 15 anos na área de projeto. Tá bom, queridos? Então a gente se vê na próxima quinta-feira, a meio-dia e 48 em falta, tá? Estaremos aqui novamente falando do terceiro ato da arquitetura da gentileza. Eu espero todos vocês aí. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.